Pessoal, eu quero sair um pouquinho dessa discussão envolvendo a Vale porque tem outros assuntos importantes que a gente precisa tratar aqui na nossa pauta. O governo está preparando um fundo de 6 bilhões de reais para socorrer as companhias aéreas. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, que aparece aí na tela para você, as medidas em discussão incluem refinanciamento de dívidas, investimento em manutenção e compra de novas aeronaves e é uma das propostas para baratear as passagens aéreas. Entre aspas ali, eu vou mencionar o que disse o ministro. Nós iremos apresentar um fundo de financiamento da aviação brasileira para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação. Ô, Gustavo Segré, gostaria de entender o seu ponto de vista sobre esse programa, essa proposta do governo para o setor da aviação aqui no Brasil. Não entendi que faz o Márcio França atrás do outro ministro, que era o cargo que ele ocupava antes, mas, enfim, é um anedótico. Eu não entendo muito bem como o governo vai fazer isso, porque se o governo coloca 6 bilhões para socorrer as aéreas, socorrer, imagino eu, seja injeção de caixa. O termo socorrer seria isso. Mas aí menciona, para baratear os custos das passagens. O que tem a ver o governo com os custos das passagens? É uma questão de livre mercado. De novo, volto a insistir, e é reiterativo, mas vale a pena. Deixa a livre concorrência, permita trabalhar com outras companhias aéreas que possam trabalhar questões de rotas regionais. Hoje o Brasil não permite isso, tem que ser companhias locais. Então isso restringe muito, porque se uma companhia tem problemas, eu lembro na época, a Bianca, Oceanair, que depois virou a Bianca, era uma empresa que tinha o melhor serviço, mas ela falhou por algum motivo, não vem ao caso. Mas hoje, por exemplo, a Gol está pleiteando, se não fez, pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. Então, tem uma questão que pode ser setorial, sim, mas é o único setor que precisará de ajuda? Provavelmente não. Então, por que esse setor sim e outros setores não? E nessa colocação de baratear os custos para passagens sejam mais baratas, o governo não pode entrar nisso, isso se chama subsídio. O Piperno não gosta desse tipo de subsídios, então não deveria participar nessa situação, sobretudo porque quando a gente avalia o histórico, antes você comprava uma passagem, tinha uma mala, tinha tudo. Agora você tem que pagar por uma mala, pagar por uma mala adicional, pagar pelo assento, pagar pelo carbono que você faz. É só comprar até agora é voluntário para algumas companhias locais, é obrigatório para algumas companhias externas, tem que calcula qual é o custo de carbono que você vai consumir na tua poltroninha sentadinho aí comendo snack que não vale nada e eles te cobram, além da passagem. Então não entendo qual é o objetivo do governo se intrometer. De novo, regulamentar um setor que não tem que ser regulamentado. Ô Fábio Piperno, há alguma dúvida também que paira sobre a tua cabeça em relação a essa proposta do governo federal? Nenhuma dúvida, eu acho que a ajuda é ruim. Bom, primeiro que o Brasil jamais fez uma empresa aérea que conseguisse, digamos, voar sozinha, andar pelas próprias pernas. Todas quebram, todas. E a última, né, enfim, essas mais novas aí, o Segré citou a Gol, que lá fora não vai bem. Teve Itapemirim que durou nada. Todas, VASP, Varig, Cruzeiro, Transbrasil, Pané, enfim, a Transbrasil, todas. Então, mais uma vez, elas vão lá pedir ajuda. Eu acho que o governo não deveria, enfim, ajudá-las. Quer dizer, caminhem sozinhas, busquem parceiros, busquem sócios, enfim. O que o governo eventualmente pode fazer é, eventualmente, cortar taxas aeroportuárias, enfim, a Petrobras e outras empresas, elas trabalham no desenvolvimento aí de outras gerações de diesel para aviação, algo que deve demorar um pouquinho, mas enfim. Agora, o fato é que, não sei, fora isso, eu não sei o que o governo pode fazer para ajudá-las. E acho que o governo não deveria ajudá-las. Agora, é também o velho vício. Todos os setores da economia nacional, dos mais prósperos aos mais deficitários, todos são frequentadores da Bolsa do governo, seja esse, sejam os anteriores. E Dávila, você concorda com o Piperno? Não, nós temos que olhar duas coisas aqui na questão. Primeiro que eu disse que a indústria aérea é um problema no mundo inteiro, não é uma coisa só nacional. O mundo inteiro tem esse problema. E por ser o mundo inteiro, tem uma questão estrutural. Qual é o problema? Um dos problemas estruturais das companhias aéreas. Você tem um mercado absolutamente regulado.
Então, não adianta ter livre concorrência no mercado totalmente regulado. Esse é o problema. Você tem um mercado que é regulado, tudo, passagem, a questão dos aeroportos, das taxas, do custo do combustível, tudo ali é regulado. Então, é difícil ter concorrência no mercado regulado. Esse é o problema. Por isso que se quebra essas companhias e você deixar o livre mercado correr, no mercado regulado não entram novos concorrentes, porque o cara fala, esse mercado desse jeito não dá para concorrer. Então, é um problema muito sério, porque são indústrias do mercado altamente regulado e, evidentemente, estão sempre em situação financeira delicada e precisam de ajuda do governo. E sabem que toda vez que batem a porta, vão ter ajuda do governo. Por quê? Porque senão o mercado colapsa. Então, é um jogo que, assim, ou nós temos um mercado absolutamente desregulamentado, aberto à concorrência, e aí a gente tem uma mudança no modelo de negócio aéreo, ou nós vamos continuar perpetuando esse eterno problema cíclico. As companhias começam bem quando compram aviões novos, depois na hora começa a trocar avião, começa a ter os custos, e aí a companhia começa a ter dificuldade financeira, precisa da ajuda do governo. Fala, Gustavo Segré. Quando a Gol iniciou as suas atividades, ele teve algumas colocações muito criativas. Foi a primeira vez que nós começamos a comprar passagens através da internet. Antes tínhamos que ir numa loja. Aí, depois veio essa regulamentação para baratear os custos das passagens, em que já não era obrigatório para a companhia te colocar a mala inclusa. A mala era à parte. E eu lembro perfeitamente porque eu sou usuário, corriqueiro de companhias aéreas. Então, teoricamente, o fato era, vamos conseguir baratear porque tem gente que não precisa de uma mala, então aquele que precisa pagará, mas quem não precisa vai baratear. Hoje, os valores são muito elevados e aí tem uma incongruência, inclusive, no que nós observamos nessa determinação e que está na nossa tarja. O governo estuda a fundo, aí é importante, estuda não quer dizer que vai dar esse fundo, mas embaixo diz, medida de iniciativa para baratear passagens nacionais. E aí a dúvida é, se hoje que não tem barateamento de passagens nacionais, as companhias estão com dificuldades, como será a questão para baratear? Se você barateia, vai ter mais problemas de novo no futuro. Eu estava pensando sobre isso, porque o governo federal tem também a proposta de baixar o valor do querosene de aviação e também outros custos que essas companhias aéreas têm para operar. E, juntamente com isso, lançar aquele programa Voa Brasil na tentativa de fazer com que as pessoas possam utilizar mais o setor aéreo por preços de passagens menor. Agora, a questão é, como que elas vão fazer isso se elas já estão nessa situação de perrengue agora, né? Mas, Evandro, me desculpa uma coisa. Eu sou passageiro de frequência com companhias aéreas. A grande maioria dos voos que eu pego está lotado. Lotado. Se você diminui o custo da passagem, você vai ter mais demanda. Com uma oferta restrita, você tem um avião, não consegue colocar uma cadeira no meio do corredor. São essas cadeiras que estão aí. E que inclusive te colocam a premium, que não tem ninguém no meio, isso para passagens nacionais. Então, quando você coloca essa regulamentação, diz, não, vamos abaratear, vamos colocar passagem de R$200. Não, peraí, passagem de R$200 com um avião lotado, vai ter em quantos voos? Para você conseguir uma passagem dessa, e eu te garanto, vai ter que comprar daqui até dezembro para conseguir alguma dessas linhas. Não é viável. E quando você diminui o custo, você vai gerar um problema lá na frente, porque se hoje, sem a diminuição de custo, está com dificuldades, então faz o seguinte, o governo quer ajudar, diminui os tributos. Diminui os tributos, não precisa colocar dinheiro de todos nós numa gestão de uma empresa privada, de um setor privado. O que foi, Piperno? Não, são duas coisas. Ele provavelmente ele vai acabar sim cortando taxas, cortando tributos. Quando ele corta uma taxa aeroportuária, ele está lá beneficiando a empresa. Mas aí é da concessão, ele pode fazer isso. Agora, isso eu nem discuto. Eu acho que esse vai ser o caminho. Agora, veja, a gente está falando de empresas que vão mal em um mercado extremamente cartelizado. Não tem. Enfim, imagina você permitir que mais 2, 3 players participem, por exemplo, dos voos aí da ponte aérea. Se com voos lotados, como você disse, se com poucos concorrentes eles já vão mal, imagina só se você tiver mais concorrentes nessas mesmas rotas. Mas aí, se o objetivo do governo é baratear os custos, abre a oferta.
Você abrindo oferta, diminui o custo. A dúvida é assim, e outro dia o Luiz Felipe Dávila deu um exemplo. Compra uma passagem na ponte aérea São Paulo, Buenos Aires, é muito mais caro muitas vezes que ir de São Paulo para Miami. Muito mais. Você vai de São Paulo para Salvador, é mais caro que de São Paulo para Buenos Aires. Então tem alguma coisa aí que tá maluca. Você está pegando um exemplo generoso. Se eu comprar agora, se eu quiser ir para Araçatuba no último voo no voo de amanhã, por exemplo, amanhã cedo, for comprar agora, eu vou pagar um preço que é quase a mesma coisa de São Paulo, Miami. Então... Pois é. Ô, Dávila, remate, porque a gente tem um intervalo daqui a pouco. Não, eu ia falar só uma coisa. A nossa audiência, para assistir um documentário fantástico sobre a Varig, que foi uma das maiores companhias do Brasil, um documentário no Brasil Paralelo. Você vai ver o que é um governo se metendo em tudo. Na governança da empresa, na questão previdenciária. Agora o Brasil tem que expandir a rota, tem que mandar voo para um lugar que não tem passageiro e custa uma fortuna. É uma coisa inacreditável. Vale a pena assistir para ver o que é a atuação do governo no mercado extremamente regulado, e aí sim você vai entender por que as empresas aéreas vivem em eterna dificuldade.